Salve moçada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, é uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui, FOP, bem faceiro. Tirada mais uma aula de gramática, eu sei que nosso canal tá virando só gramática, mas enfim, cara, essa aula nós precisamos trabalhar, beleza? Importantíssima para quem vai fazer Enem, importantíssima para qualquer vestibular, enfim, vale a pena essa aula, beleza? O tema é intertextualidade, né? Crazy Frog total, velho. Vamos conhecer esse assunto maravilhoso, esse palavrão gigante. Vamos conhecer, beleza? Começamos com uma questãozinha do Enem para você enxergar o que é essa tal de intertextualidade ou diálogo entre textos, beleza? Temos aqui no Enem dois textos. O texto 1 é um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, uma carta que mostra o olhar do português sobre a gente colonizada. O primeiro contato aí dos portugueses com os índios no Brasil. Beleza? Então tem a descrição na carta ali. Andaram na praia, 8, 10 índios, blá, blá, blá. Eles estavam assim, estavam assado, as vergonhas das índias e blá, blá, blá. Essa carta mostra a visão do português. Aí nós temos esse outro texto. Isso é texto, professor? Sim, isso é outro texto. Nós temos uma pintura de Cândido Portinari, né, mostrando aí uma visão dos índios, apontando para os portugueses. A carta foi escrita em 1500. Essa pintura, em 1956. Há um diálogo entre esses dois textos? Claro que há. Mas antes de analisar o diálogo, reparem aquele ser de azul ali. O que é aquele ser ali, cara? Tá ligado? Meio enjarado. É um avatar? O que é aquilo? Eu tenho uma hipótese, eu tenho uma ideia. Pode ser o Crazy Frog. É o Crazy Frog, velho. Gente, vamos para a questãozinha, vai. Pertencentes a situações diferentes. Há um diálogo entre as cartas? Sim. Por quê, moçada? Porque a carta é um testemunho histórico e político. Mostra o olhar do colonizador sobre a pessoa da terra. A pintura mostra o olhar do índio para o português. Por isso há um diálogo de um texto feito lá em 1500 do texto feito em 1900 e bolinha. Beleza, moçada? Assunção? Existem dois tipos de intertextualidade. A explícita, aquela que é fácil de ser vista, bem tranquila. Aparece, vou dar um exemplo para vocês, o filme do Shrek. Ó, Shrek. O que nós temos no Shrek? Nós temos personagens de outros desenhos, nós temos princesas, cenas de outros filmes. Então, no Shrek, cara, nós temos essa intertextualidade visível, até uma criança percebe. Essa está explícita, tá? Existe, porém, a intertextualidade implícita, aquela que sempre está escondidinha, aquela que o cara tem que ter um conhecimento de mundo legal, tem que ter uma jogada legal para o cara conseguir perceber, muitas vezes, o humor na tirinha, por exemplo. Vamos aqui mostrar exemplos de intertextualidade explícita, fácil. Essa teu irmãozinho faz assim, mitei na provinha Brasil. Essa é fácil, tá? A implícita ela é mais difícil. Vamos pegar uma questãozinha aqui para enxergar essa situação. Vamos lá? A intertextualidade implícita, não falamos nada sobre ela ainda, não se encontra na superfície textual, visto que não fornece para o leitor elementos que possam ser imediatamente... Cara, perfeito! A intertextualidade implícita está escondida. É o cara que tem um conhecimento legal que vai sacar, beleza? Todo texto em maior ou menor grau é um intertexto? Sim. Gente, quando você vai fazer uma redação, um texto, um livro, um conto, alguma coisa, você vai pensar no que você assistiu, no que você já leu, nos conhecimentos que você tem, e com base desse conhecimento que você vai escrever teu texto. Então, todo texto, ele é por si só um intertexto, tá? Letra C. Na intertextualidade explícita, fica clara as fontes. Claro, é visível. E letra D é errada. A intertextualidade sempre acontece de maneira proposital. Nada a ver, cara. Às vezes você faz uma redação ali, baseado no que você já conhece, de mundo e tudo mais. Isso não é proposital, tá? Isso é uma coisa que acontece, natural. E ela não privilegia o plágio.
ela não é um recurso que deve ser evitado, muito pelo contrário, quanto mais diálogo entre textos tiver o teu texto, mais conhecimento de mundo você demonstra para a pessoa que vai avaliar a tua redação, beleza? Questãozinha da FUVEST, ó. No texto emprega-se de modo mais evidente dois tipos de intertextualidade. O explícito, que o autor deixou claro, visível, e um escondido, acho escondido, tá? Então temos ali o diálogo entre o bêbado e a mulher. O bêbado, você é um horror, e você é bêbado. Mas amanhã eu tô bom. Asteriscozinho, piada velha, mas que velha. Gente, então aqui ó, é uma intertextualidade explícita. Professor, não entendi essa piada. Eu também não é do nosso tempo, tá? É aquela história de que a lavô tá nova, amanhã eu tô bem, sabe? Umas coisas assim. Então é uma piada velha, tá? Isso está visível, tá? Isso é uma intertextualidade explícita. Agora vamos ao que interessa. Olha a resposta dela. Ilusão sua. Amanhã de ressaca vai no espelho e virou alcoólatra machista de sempre. Repetindo porre até perder emprego, amigos e família e autorrespeito. Eu perco a piada, mas não perco a ferroada. Gente, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Eu perco a piada, mas não perco a ferroada. Essa é a intertextualidade que estava escondida. É uma intertextualidade com um ditado popular. É fácil de enxergar isso aqui? Claro que é. Mas então vamos conhecer um pouquinho mais dessa intertextualidade implícita. Gorbinha pôs aqui o Crepúsculo. Jacob Edward Bella. Velho, no Crepúsculo nós temos o vampiro do mal, que vem lá desde o tempo do Drácula. Nós temos a Bella Swanson, a fera e aquele rapaz que brilha no sol ali, né? E nós temos também, gente, o amor proibido e tudo mais. Então isso são referências a outras histórias. Isso é intertextualidade, tá certo? Vamos para explícita. Vou mostrar 3 tipos básicos. A epígrafe, a citação e a tradução. Então essa você consegue enxergar fácil. O que é uma epígrafe? Você lembra, moçada, o que é uma epígrafe? Aqui é o livro Inocência, de Visconde de Toné. Fantástico, maravilhoso. Se você não conhece a história, vale muito a pena. É o Romeu e Julieta do sertão, cara. É simplesmente maravilhoso. Está disponível no canal, não vou pôr card nenhum, mas você acha. Põe lá, Inocência Literamentos, que você acha essa história que é muito massa, velho. Então, olha só. Antes de começar o livro Inocência, de Visconde de Toné, ele colocou 2 epígrafes. O que é uma epígrafe? Epi, superior, grafe, escrita. Então, é uma citaçãozinha que vai dialogar com todo o livro. Nesse caso, são 2 citações. A epígrafe pode estar presente num conto. Eu tenho lá uma frasezinha e um conto. A epígrafe pode dialogar com vários contos. Quer ver um exemplo? O Ovo Apunhalado, tá? De Caio Fernando Abreu. Cara, tem 7 contos, uma epígrafe. Uma epígrafe, 7 contos. Uma epígrafe, 7 contos. Uma epígrafe, 7 contos. Então, essa epígrafe vai dialogar com todos os 7 contos? Sim. A epígrafe pode dialogar com um conto. E, nesse caso, com um livro inteiro. Se você ler o livro, você vai perceber que essa epígrafe tem tudo a ver, cara. Não pulem epígrafe quando vocês forem ler um conto, tá? Lembrei aqui do Murilo Rubião, livro que era um EPG esse ano, 2021. E são 33 contos, e cada conto tem uma epígrafe, tá? Tem um conto, tem 2 epígrafes, inclusive. Então, tipo, cara, no Murilo Rubião, a epígrafe é o versículo da Bíblia, por exemplo, que vai dialogar com o texto. Beleza, moçada? Sossegado? Ó, definição de epígrafe por Machado de Assis. Epígrafe é um par de lunetas para que o leitor do livro penetre o que for menos claro ou totalmente escuro. Essa é a definição segundo o Machadão, tá? Citação direta ou indireta é quando eu tenho a referência clara, explícita do que eu estou mencionando, tá? E a tradução, nem preciso explicar para vocês o que é tradução, mas está visível que esse texto dialoga com outro texto de outra língua e assim por diante. A minha aula é focada nesses caras aqui. Se você sair da minha aula sabendo a diferença de paráfrase e paródia, eu ganhei meu dia, cara. É isso que mais importa na aula de hoje. Qual é a diferença de paráfrase e paródia, tá? Vou mostrar também alusão, pastiche, mas paráfrase e paródia você tem que saber. Vamos lá? Intertextualidade implícita, paráfrase e paródia.
Qual é a diferença de paráfrase e paródia, tá? Coloquei essa imagem, Mona Lisa, Gioconda. Ao lado eu coloquei essa outra imagem. Gente, essa imagem é uma paráfrase ou uma paródia do texto original? Ai, professor, não sei. Essa imagem, agora eu sei. Professor, essa de baixo ali é uma paródia, porque é engraçado, dei risada. E a de cima eu não dei risada, então é paráfrase. Véi, esquece a história de risada, tá? Qual é a diferença de paráfrase e paródia? Paráfrase é quando eu tenho um outro texto, ele dialoga com o texto original, mas mantém a mesma ideia, tá? Ali nós temos uma mulher bonita, blá blá blá. No outro texto nós temos uma mulher bonita, blá blá blá. A paródia, ele vai dialogar com o texto original, mas não mantém a mesma ideia. Professor, só porque é um homem? Não. Cara, o que acontece na propaganda do Bombril ali? Cara, qual é o objetivo desse texto? Vender amaciante Monbiju. Vender o produto. Não é a mesma ideia. Então, a paródia é isso. Há um diálogo, mas a ideia não é a mesma. Vamos lá, definição de paráfrase, mais bonitinho. Paráfrase é um intertexto na qual eu digo o que o outro autor disse em outras palavras, mas eu mantenho a mesma ideia. Olha só, Canção do Exílio e Hino Nacional. Cara, é visível a intertextualidade desses dois textos, tá? A Canção do Exílio de Gonçalves Dias mostra que o Brasil é perfeito, maravilhoso, ideal, fantástico, no romantismo. O Hino Nacional, a mesma coisa. O Brasil tem mais vida, mais flor, mais isso, mais aquilo, mais palmeira, canto sabiá. Gente, nos dois textos o Brasil é perfeito. Há um diálogo, claro, mas um diálogo em que os dois textos mantêm a mesma ideia. A ideia de que o Brasil é perfeito, tá? Olha o Renato Russo aqui. Ainda que falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos. Bem, essa música, o que está em amarelo ali, ó, você encontra na Bíblia. 1 Coríntios 13, do 1 ao 13. Abra a Bíblia de vocês. Momento catequese, vamos lá. E o que está em verde é o soneto de Camões, cara. O amor é fogo que arde. O que Renato Russo escreveu? Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Que lixo, cara. Velho, mas ó, o que tem em amarelo é 1 Coríntios. O que tem em verde é Camões. Mas o mais importante, esse texto fala sobre o quê? O amor. Na Bíblia, 1 Coríntios, esse texto fala sobre o quê? O amor. Soneto de Camões, esse texto fala sobre o quê? O amor. São 3 textos, há um diálogo entre esses 3 textos, e os 3 textos falam sobre a mesma coisa, o amor. Isso é paráfrase? Sim. O que é paródia, então? A paródia também é uma intertextualidade, mas eu não mantenho a mesma ideia do texto original. Ó, exemplos de paródias clássicas do Hortifruti, né? Chuchurek, Tão Distante, A Incrível Rúcula, Melão Ruge, O Quiabo Veste Prada, O Coentro Levou, Eduardo Mãos de Cenoura, Curioso Caso de Amendoim Button, Rei Melão, Batatas do Caribe, Mulher Maravilha e Kung Fu Manga. Bem, qual é o objetivo do Kung Fu Panda? Ué, o filme lá, professor, tal, beleza. Qual é o objetivo desse cartaz? Vender produtos, vender hortifruti. Então, tipo, cara, qual que é a sacada aqui? Eu não estou mantendo a mesma ideia, tá? Num fala sobre artes marciais, no outro é vender fruta, tá? Então, há um diálogo entre textos? Sim, mas não mantém a mesma ideia. Professor, então sempre vai ter essa pegada do humor? Nem sempre, cara. Olha só esses dois textos aqui. Gonçalves Dias, mais uma vez, a Canção do Exílio, o romantismo, blá blá blá. Minha terra tem Palmeiras, não tem canto sabiá, Palmeiras não tem mundial e só... E o Flamengo é outro patamar. Gostei. Minha terra tem Palmeiras, não tem canto sabiá. Palmeiras não tem mundial e o Flamengo é outro patamar. Vamos lá. Já o outro texto de Oswald de Andrade, cara. Cara, a diferença desses textos é, basicamente, vamos viajar aqui, tá? Canção do Exílio, vamos chutar aqui 1822, tá? Por que se chutou essa data, professor? Porque em 1822 o Brasil tornou-se independente. O Brasil precisava de um novo herói. O romantismo veio detonando, beleza? Então, vou por 1822. Essa paródia do Oswald de Andrade, vamos por 1922, Semana da Arte Moderna, tá? Primeira fase do modernismo. Então, temos aí 100 anos de diferença de um texto para o outro.
Só que tem visões diferentes. Primeiro texto ali, o Brasil é perfeito, maravilhoso, incrível. No outro, olha só, minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Cara, o Brasil é perfeito no romantismo, segundo os românticos da primeira fase? É, Gonçalves Dias. O Brasil é perfeito na época do descobrimento, na época do romantismo ali? Não. Olha o que o Oswaldo de Andrade falou. Minha terra tem palmares, Zumbi do Palmares, onde gorjeia o mar, o tráfico de escravos. Então, naquela época, o Brasil era perfeito? Não, cara, ele tinha escravidão. Foi um dos últimos países a libertar, a se livrar desse lixo de escravidão. Então, o que mostra para vocês isso aqui? Cara, que o Brasil não era tão perfeito como dizia o texto 1, tá? Então, há um diálogo? Sim, mas não mantém a mesma ideia. Alusão, estamos terminando. Alusão é quando o texto ele faz uma alusão, uma referência para uma época antiga, normalmente a alusão se faz de uma maneira histórica. Quer ver? Ó, computador, sem dúvida esse computador aqui foi um presente de grego. Cara, o que na tua cabeça vem quando eu falo presente de grego? Lembra de Troia, o cavalo de Troia e tal? É isso, cara, é uma coisa bucha. Né? Os caras pegaram achando, nossa, o presentão e tal, chegaram lá, era uma bucha. Então, a alusão é quando o teu texto faz referência a um momento histórico, a uma situação, e isso vai enriquecer o teu texto. Cara, uma alusão como uma introdução como alusão, ele enriquece uma redação fantasticamente, tá? Isso aqui foi uma questão do mal do Enem uma vez, quer ver? Dizia assim, ó, era um sambinha Noel Rosa. Deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Falei errado. Deixa disso, cara, me dá um Cabral. E você lê aquilo e pensa, Cabral, velho? O que é Cabral? Cigarro? Droga? O que é Cabral, gente? Cabral era o dinheiro da época. Então no sambinha, deixa disso, cara, me dá um Cabral. Deixa disso, cara, me dá um real, dá um real, dá um real, dá um real, dá um real. Deixa disso, me dá um dinheirinho aí. Então, velho, como é que eu ia saber que Cabral era dinheiro naquela época? Gente, questão do mal. Então tem umas questões às vezes que caem no Enem que só a avó da gente para acertar. A nossa avó, gabaritei. Só a avó para acertar uma questão dessa, tá ligado? A gente ficaria boiando, tá? Ó, outros exemplos de alusões um pouco antigas, né? Não tão antiga, mas antiguinha. Ó, longa vida, 2,30 caixa. Esse é ótimo para descolorir o cabelo e desentupir pias. O senhor não entendi nada. Cara, em 2014, velho. Eu não lembro se era Parmalat, não sei qual leite que era mais, mas tinha um monte de substância horrível dentro do leite, verdade? Esse texto faz uma referência àquela época. Isso aqui foi incrível, velho. Nossa! Velho, que ano foi isso? 2013, cara. Tinha muito suco ADs de maçã nos mercados, como sempre tem até hoje, só que foi encontrando uma substância, não lembro que substância que era, mas matava as pessoas dentro do suco da ADs, cara, tá ligado? De maçã. Então eles pegaram essa imagem e colocaram, em vez da bruxa dar uma maçã pra Branca dormir lá, dá uma ADs que mata, tá ligado? Gente, pesadelo, velho. Mas faz referência a 2013. Se eu coloco numa prova hoje, primeiro ano de ensino médio, um troço desse aí, ó, cara, os caras vão lembrar? Difícil, velho. Esse aqui é pesado, cara. Horrível. Trágico. Muito pesado. Alguém já se ligou do que eu tô mostrando? O que tá fazendo alusão aqui, isso aqui, gente? Ao 11 de setembro de 2001. Cara, repare que os Estados Unidos tá sem as duas torres gêmeas, cara. World Trade Center. E o Brasil tá com todas as peças tirando a minha cabeça do cavalo que tá na frente ali. Mas muito pesado, velho. Trágico. Mas é isso. Então, isso é alusão. É quando o texto faz uma referência, um apontamento para um momento histórico, para alguma coisa. Isso enriquece muito um texto, tá? Último, cara, o pastiche ou pastiche, tá? Cara, o pastiche ele pode ser visto como uma espécie de colagem ou montagem, ou, como eu gosto de falar, várias paródias juntas. Então, é uma colcha de retalhos de várias paródias, eu faço um pastiche. Olha esse texto aqui, cara. Todo mundo em pânico, né? Nós temos o Pânico, que fez muito sucesso na minha época e tal.
e esse Todo Mundo em Pânico, que era uma paródia, uma tiração de sarro. Só que se você for ver, cara, vamos pegar aqui alguns, né? Ali nós temos o King Kong, nós temos aquele filme do Grito, Chamado, Jogos Mortais, blá blá, Space Jam, enfim. Então, num texto, cara, nós temos referências a várias outras fontes. Juntando todas essas fontes, ele criou o filme. Isto é um pastiche, é um pastiche. Seria, digamos que, uma colagem de paródias. Isso é um pastiche, é um pastiche. Quando eu pego uma receita, por exemplo, o gênero receita, e dentro da gênero receita eu coloco assim, ó, receita para um amor verdadeiro, 2 pitadas de abnegação, 4 colheres de amor sincero, 15 xícaras de dinheiro. Bem, então, cara, essa é a dica para fazer um casamento perfeito, sabe? Isso é uma amostra do que é o pastiche, do que é o pastiche. Último slide para ir embora, vai. Examine a charge do cartunista Quino, que faleceu, né, trágico, criador da Mafalda, né? A charge explora sobretudo o que, gente? Cara, o que nós temos nessa charge, velho? Velho, liberdade e repressão. Repare ali a estátua da liberdade, ele guiando o povo na revolução e tal. E embaixo, cara, um monte de proibições. Um monte de proibição, proibir jogar o lixo, cachorro, blá, blá, blá. Então, eu tenho ali uma referência, um antônimo, né? Uma antítese de ideias, né? Melhor, um paradoxo, né? Uma ideias contrárias dentro do mesmo texto. Beleza? Então, o que nós temos aqui, velho? Quem se ligou e enxergou na estátua a liberdade guia no povo e aquele bando de placa de proibição, já se ligou na intertextualidade. Beleza? Fechou? Muito obrigado! Não, por favor, não esqueçam, se inscrevam no canal, deixem um like quem gostou e agora sim já era. Muito obrigado pela sua atenção e até nosso próximo encontro no Formitido. Tchau, povo, e até!